Você sabia que algumas estrelas de Hollywood escaparam da morte e retornaram aos holofotes? Esta noite, mergulhamos em 19 fugas emocionantes onde o destino, a sorte e pura determinação mantiveram as lendas de Hollywood vivas, desde bombas que explodiram no set, até águas geladas que ameaçaram tomar uma vida. Calamidade da bomba de adereço de Harold Lloyd, 1919. A sessão de fotos era para ser uma piada. O comediante Harold Lloyd, recém-chegado da Broadway, segurando uma bomba falsa para uma foto publicitária no antigo terreno da Pathé. O cenógrafo entregou-lhe algo que parecia uma toranja preta com um pavio a chiar. Desconhecido por todos, era uma bomba de fumaça da Marinha, deixada de um filme de treinamento. Lloyd assumiu uma pose à la Chaplin. O pavio chiou até o fim. E a esfera explodiu. A explosão cortou seu polegar direito e o indicador, queimou seu cabelo e o deixou temporariamente cego. Médicos do estúdio o levaram às pressas para o Hospital Good Samaritan, onde os cirurgiões realizaram enxertos de pele e ajustaram uma luva de borracha cor de carne com um toco de polegar articulado. Os atuários de seguros da Paramount estimaram uma perda de $250 mil caso Lloyd nunca mais trabalhasse. No entanto, 6 meses depois, ele estava de volta pendurado em um relógio de arranha-céus em Safety Last. O cameraman Walter London enquadrou as filmagens para esconder a prótese, e o público nunca suspeitou. O salário de Lloyd eventualmente atingiu $1,5 milhão por ano. Prova de que uma explosão destinada a encerrar uma carreira apenas detonou o mito do personagem de óculos indestrutíveis de Hollywood. Dorothy Gibson sobrevive ao Titanic, 1912. Os icebergs do Atlântico Médio não faziam parte do itinerário quando a jovem estrela do cinema mudo Dorothy Gibson e sua mãe embarcaram no RMS Titanic como passageiras de primeira classe em 10 de abril de 1912. 4 noites depois, o navio tremeu às 11h40 da noite. Gibson sentiu o impacto enquanto jogava bridge no Café Parisien. Ela correu para o convés superior ainda vestindo seu vestido de noite de seda e embarcou no bote salva-vidas 7, com capacidade para 65, ocupantes 28, comandado pelo 5º oficial Lowe. 2 horas depois que o transatlântico desapareceu, Lowe retornou para resgatar nadadores. Gibson, remando furiosamente, ajudou a puxar 3 homens da água de 29 graus. Segura em Nova York a bordo do Carpathia, ela telegrafou para Claire Studios: "Viva! História incrível! Pronta para trabalhar." Dentro de 5 semanas, ela estrelou em Salva do Titanic, recriando o naufrágio com o mesmo vestido que usara naquela noite. O docudrama de um rolo arrecadou $100 mil antes que os filmes de nitrato se deteriorassem e o prestígio de Gibson como sobrevivente elevasse seu salário para $400 por semana. Inédito para uma atriz de 22 anos que acabou de enfrentar o desastre marítimo mais infame da história. O efeito de chicote da torre de água de Buster Keaton, 1924. O pátio ferroviário Oregon, Pacific and Eastern em Cottage Grove, Oregon cheirava a madeira molhada e fumaça de locomotiva em 18 de julho de 1923, o dia em que Buster Keaton decidiu que os fracos equipamentos de chuva do estúdio simplesmente não serviriam para Sherlock Jr. Ele contratou trabalhadores locais da serraria para erguer um tanque de água desativado com 5.000 galões sobre um cavalete a 6 metros acima de um desvio lateral. A piada era simples na teoria. Keaton, empoleirado no quebra-vacas de uma locomotiva que se movia lentamente, puxaria uma corda, acidentalmente acionando a alavanca de descarga. Uma enorme quantidade de água o encharcaria. Depois passaria inofensivamente entre os trilhos. Era o slapstick da era do cinema mudo em seu ponto mais espetacular. A primeira tomada ficou ótima, mas faltou volume. Só metade da comporta foi liberada. Keaton, sempre perfeccionista, pediu uma segunda tentativa, desta vez com toda a válvula aberta. O cinegrafista Elgin Leslie filmou a 22 quadros por segundo. Quando a alavanca emperrou, o operário Pete Smith a liberou com um chute. 2.000 galões, aproximadamente 8 toneladas, despencaram de uma só vez com um estrondo. A força jogou Keaton ao chão, seu pescoço batendo contra o trilho de aço enquanto a locomotiva continuava em movimento. Os membros da equipe pensaram que ele estava morto até ele levantar, olhos vidrados, murmurando: "Ian, every me caso? Wise?" Ele recusou atendimento médico, colocou gelo no pescoço rígido com água do rio e terminou o cronograma do dia. Somente em 1935, durante um exame de seguro de estúdio de rotina, um técnico de raio-x notou uma fratura calcificada entre as vértebras cervicais C1 e C2, a fratura do enforcado que muitas vezes mata instantaneamente. Os médicos disseram a Keaton que ele esteve a milímetros da morte.
Paralisia. Ele deu de ombros. Acho que errei o tempo da risada. A cena fez parte do corte final aos 0 horas, 23 minutos e 14 segundos do filme. Uma lembrança impressionante de que a grande face de pedra arriscou mais do que apenas manter o semblante sério para fazer o público ofegar, e quase não respirar novamente. Jenny Froman e o acidente de Lisboa. 1943. Em 22 de fevereiro de 1943, o Pan Am Boeing 314 Yankee Clipper, número de cauda NC18603, aproximou-se do Rio Tejo em Lisboa, após um tranquilo salto transatlântico de Nova York. A cantora de cabaré, Jane Froman, de 33 anos, estava a caminho para entreter as tropas aliadas no norte da África, sentada no salão da frente, vestindo um uniforme WAC sob medida. Às 13 horas e 32 minutos GMT, o capitão Robert Oliver iniciou a descida. Uma súbita corrente de ar descendente e um altímetro mal lido fizeram com que o enorme hidroavião levantasse voo tarde demais. A ponta da asa direita atingiu o rio, fazendo a aeronave de 82 toneladas girar em um deslizamento cintilante de fogo. Das 39 almas a bordo, 24, incluindo o famoso correspondente de guerra Benjamin Robertson, morreram instantaneamente. Froman foi arremessada contra um anteparo, sua perna esquerda pulverizada em 13 lugares. O braço direito deslocado, costelas fraturadas. Ela flutuou na água coberta de combustível de aviação até que o pescador português João Vasconcelos a puxou para um bote. Fotografias mostram-no a envolvê-la com o seu próprio casaco. No Hospital de São José, os cirurgiões consideraram a amputação. Mas o Dr. José Almeida tentou enxertos ósseos experimentais usando tiras corticais do próprio quadril de Froman. Uma provação que se repetiria mais 38 vezes ao longo de 10 anos. Durante noites enevoadas de morfina, ela compôs arranjos de músicas em papel de carta do hotel, prometendo se apresentar novamente. Em 1952, apoiada em muletas reluzentes com strass, ela lançou o programa da ABC, The Jane Froman Show. As avaliações Nielsen atingiram 8 milhões. A canção tema, With a Song in My Heart, tornou-se seu hino. E o título de uma cinebiografia de 1952, em que Susan Hayward dublou as próprias vozes de Froman. Ela insistiu em visitar o local do acidente em Lisboa em 1955, colocando uma coroa de flores da Pan Am, agora com uma placa de latão que dizia: ao dia que tentou silenciar a música. Pinos de aço, não arcos de luz, a mantinham de pé. Mas sua voz voava intocada, um testemunho de força de vontade costurada tão meticulosamente quanto qualquer figurino de Hollywood. O acidente de Montgomery Clift à meia-noite, 1956. Eram 1h15 da manhã do dia 12 de maio de 1956, quando Montgomery Clift conduziu seu Jaguar XK120 British Racing Green para longe do jantar de Elizabeth Taylor em Benedict Canyon. Ele havia recusado champanhe, mas o cansaço ofuscou a descida serpenteante em direção a Sunset Boulevard. Meio quilômetro abaixo, o carro esportivo desviou para a direita, bateu em uma caixa de correio de granito e ricocheteou em um poste de telefone a 40 milhas por hora. Elizabeth Taylor, dirigindo uma perua atrás dele com o marido Mike Todd, viu o Jaguar amassar como uma concertina e pulou descalça. Taylor chegou ao lado do motorista primeiro. O rosto de Clift era uma máscara de sangue, mandíbula deslocada, 2 dentes da frente alojados na garganta, vias aéreas borbulhando. Ela usou os dedos bem cuidados para retirar os dentes, ação posteriormente creditada por salvá-lo da asfixia. Enquanto Todd acenava para um motorista que passava para chamar o hospital de emergência de Beverly Hills. Os paramédicos registraram um pulso de 160 e pressão arterial de 70/40. A cirurgia durou 4 horas. Dr. Frank St. Clair conectou a mandíbula de Clift com pinos de prata, corrigiu uma fratura composta no nariz e realizou um enxerto de nervo facial. Os subscritores de seguros avaliaram os custos médicos em $24 mil, o que equivale a $260 mil hoje, e os atrasos na produção de Raintree County em $500 mil. 8 semanas depois, o cinematógrafo Robert Surtees retomou as filmagens, enquadrando o perfil esquerdo de Clift sem cicatrizes, enquanto a maquiadora Dot Ponadel sombreava o inchaço do lado direito. O acidente, contudo, gerou o que os biógrafos chamam de segunda carreira de Clift. Performances carregadas de vulnerabilidade palpável em De Repente, No Último Verão e o julgamento em Nuremberg. Fora das telas, analgésicos e álcool tornaram-se companheiros constantes, mas amigos notaram uma nova gravidade. Perguntado em 1959 se o acidente o havia mudado,
Cliff, cirurgia, respondeu. Rearranjou os móveis do meu rosto e talvez os móveis da minha alma. O Jaguar retorcido foi vendido como sucata. Mas seu fantasma estava presente em cada close assustador que se seguiu. A catástrofe a cavalo de Audrey Hepburn. 1959. O planalto árido fora de Durango, no México, não se parecia nada com o Kansas, mas o diretor John Huston jurava que o público acreditaria que era o Texas para seu épico de fronteira. Os Desajustados. Em 28 de outubro de 1959, a chamada de gravação dizia simplesmente: Rachel galopa em frente à câmera. Desmonta. O cavalo, um impetuoso castrado castanho apelidado de Dice pelas marcas brancas em seu boleto, havia se comportado bem a semana toda, mas quando um armeiro disparou a esmo para testar os níveis de som, Dice empinou. Deu um coice e lançou Audrey Hepburn para trás em um campo com rochas vulcânicas. O coadjuvante Burt Lancaster correu, gritando por um médico enquanto Houston desligava as câmeras. No Hospital Geral de Durango, radiografias mostraram 3 fraturas transversais: T6, T7 e T8. Além de sangramento uterino que ameaçava a gravidez de 8 semanas de Hepburn. O médico do estúdio, Dr. Ramon Zaragoza, ordenou uma estrutura ortopédica, Stryker, e repouso absoluto. Os contadores da Mirish Productions calcularam perdas potenciais de paralisação em $500 mil, enquanto os seguradores enviaram peritos para fotografar o cilha da cela e o terreno. Hepburn insistiu que as filmagens fossem retomadas ao seu redor. Huston reescreveu cenas. Então, Rachel sentava-se em carroças, ou se apoiava em corrimões de varanda. Após 6 semanas em um espartilho rígido de fibra de vidro, ela montou novamente Dice para terminar o galope que quase encerrou sua carreira. Infelizmente, ela sofreu um aborto espontâneo 2 semanas depois na Suíça. Uma tristeza que manteve privada até que o biógrafo Barry Paris revelou notas hospitalares décadas depois. O filme foi concluído em março de 1960. As críticas foram mornas, mas a resiliência de Hepburn tornou-se lenda nos bastidores. 2 anos depois, ela desfilou pela Quinta Avenida em bonequinha de luxo, ganhando uma indicação ao Oscar e provando que a elegância pode florescer acima de vértebras em recuperação. Perguntada pela revista Life sobre a queda em Durango, ela sorriu. Aprendi que você deve se manter ereta, mesmo quando o cavalo discorda. Reprieve de cara ou coroa de Kirk Douglas. 1958. Aeroporto de Palm Springs. 23 de março de 1958. O publicitário Art Miller e o ator Kirk Douglas terminaram uma partida beneficente de tênis e apressaram-se em direção a um Beechcraft Bonanza de 4 lugares, fretado para levá-los, e ao produtor Mike Todd, a Nova York, para uma estreia na Broadway. Os limites de peso significavam que apenas um passageiro podia se juntar a Todd e seu piloto. Miller tirou uma moeda. Douglas escolheu coroas. A cara brilhou sob o sol do deserto. Miller subiu a bordo. Douglas acenou, prometendo pegar o próximo voo comercial. Minutos após a decolagem, Todd comunicou por rádio à torre de Palm Springs sobre o clima em deterioração. Os controladores aconselharam desviar para o aeroporto Lindbergh em San Diego. Às 8h05 da noite, voando às cegas através de nuvens de gelo, o Bonanza entrou em uma espiral fatal e se desintegrou perto das montanhas Cuyamaca. Todos os 4 a bordo morreram. Serviços de notícias, trabalhando com uma lista de convidados desatualizada, relataram Douglas entre os mortos. No Aeroporto Internacional de Los Angeles, ele respondeu às perguntas surpresas dos repórteres e depois telefonou para a esposa, Anne. Não era o meu avião. Abalado, ele comprou uma apólice de $1 milhão da Lloyd's of London na manhã seguinte e cancelou todas as futuras locações de pequenas aeronaves. Douglas mais tarde intitulou sua autobiografia, de 1988, O Filho do Sucateiro, dedicando um capítulo inteiro ao cara ou coroa. Cada página que você está lendo existe por causa de cara, não coroa. Ele financiou a bolsa de estudos Art Miller na Palm Springs High, em memória de seu amigo, e doou $50 mil para atualizar o radar meteorológico do aeroporto. O Conselho Nacional de Segurança no Transporte citou o congelamento da estrutura da aeronave e erro do piloto, fatores que Douglas não poderia ter previsto, nem sobreviveu. No entanto, toda vez que ele pisava no set, Spartacus filmado naquele verão, os membros da equipe olhavam para o céu, notando silenciosamente que o destino já tinha gasto sua bala nele. A Febre do Destino de Elizabeth Taylor, 1958. Em 21 de março de 1958, Elizabeth Taylor acordou em seu quarto em Benedict Canyon, encharcada de suor. Termômetro marcando 102 graus Fahrenheit. Marido Mike Todd, radiante após ganhar o Oscar por A Volta ao Mundo em 80 Dias,
A incentivou a se animar para sua aparição pública em Nova York. Nova York, a bordo de seu Lockheed Lodestar, Lucky Liz. O Dr. Rex Kennimer diagnosticou gripe, administrou penicilina e recomendou repouso na cama. Taylor beijou Todd em lágrimas, prometendo se juntar a ele em 2 dias. Às 10h22 da noite, voando a 10.000 pés sobre Grants, no Novo México, o Lodestar encontrou gelo severo. O desequilíbrio da hélice arrancou um motor de sua montagem. O avião se despedaçou e despencou nas montanhas Zuni, explodindo ao impactar. Todos os 6 a bordo, incluindo Todd, o copiloto Bill Werner, o navegador Tom Barclay e o jornalista Art Cohn morreram. Os serviços de notícias transmitiram o boletim às 2h15 da manhã. A empregada de Taylor atendeu às chamadas de condolências, enquanto a atriz estava semiconsciente, febril e inconsciente. O consertador do estúdio Ed Mannix correu com sedativos. Ao amanhecer, Taylor soube da notícia através do melhor amigo de Todd, Ed Fisher, cujo ombro ela encharcou de lágrimas. Ela manteve a aliança de casamento de platina de Todd em uma corrente pelo resto de sua vida e nomeou a casa deles em Bel Air, Casa Elizabeth, em homenagem a ele. A tragédia mudou sua imagem pública de uma sirene de olhos violeta para viúva resiliente, facilitando a aceitação de seu romance controverso com Fisher meses depois. Em entrevistas, ela atribuiu a um vírus miserável a salvação de sua vida, acrescentando: "Às vezes, o corpo sabe o que o coração ainda não pode aceitar." O acidente de Todd incentivou a FAA a apertar os regulamentos de descongelamento em aeronaves executivas, um legado de perda que começou com uma leitura de termômetro que nenhum publicitário de estúdio poderia disfarçar. Howard Hughes e o Inferno do XF-11, 1946. O crepúsculo caiu sobre Beverly Hills em 7 de julho de 1946, enquanto o industrialista Howard Hughes subia no cockpit de seu protótipo prateado, XF-11, um monoposto de reconhecimento de 2 motores, movido por motores experimentais de 3.000 cavalos de potência, Pratt & Whitney, R4360S. O voo de teste do aeroporto Hughes em Culver City começou suavemente, mas, após 90 minutos, um vazamento hidráulico tirou o controle de passo da hélice direita. Testemunhas ouviram o motor acelerar descontroladamente, expelindo fumaça preta, enquanto Hughes mirava um pouso de emergência no campo de golfe do Los Angeles Country Club. Ele nunca conseguiu. A aeronave danificada roçou os telhados da Roxbury Drive, atingiu a casa de Jacques Maps e depois arrancou a fachada da casa do dentista Dr. Charles French, de estilo Tudor. Finalmente, ele arou no gramado do número 808 da Beverly Drive, explodindo em um geyser de combustível de aviação. O sargento-mestre da Marinha, William Durkin, de licença na casa ao lado, correu pelas chamas para tirar Hughes do cockpit fumegante, sofrendo queimaduras de 2º grau nos próprios braços. O Hospital Cedars of Lebanon admitiu Hughes com múltiplas fraturas nas costelas, um pulmão direito colapsado, queimaduras de 3º grau em 30% do seu torso e uma clavícula deslocada. Os cirurgiões administraram 50 unidades de plasma e morfina a cada 3 horas. Os médicos previam morte dentro de 48 horas. Hughes desafiou-os, desenhando uma cama hospitalar personalizada com roldanas aéreas para que os enfermeiros pudessem reposicioná-lo sem agravar os ossos fraturados. Ele insistia em realizar reuniões diárias de engenharia em seu quarto, ditando correções para o sistema hidráulico do XF-11. 2 anos depois, ainda envolto em bandagens elásticas, ele pilotou o H-4 Hercules Spruce Goose, com uma envergadura de 200 pés, em seu único voo de 1 milha, provando pelo menos para si mesmo que o céu continuava sendo seu domínio. A lâmina da hélice queimada, de 8 Beverly Drive, agora está pendurada no Smithsonian, um lembrete retorcido de que nem o homem mais rico de Hollywood podia comprar imunidade contra a gravidade, apenas a teimosia para se levantar novamente. O bombardeiro crivado de estilhaços de Jimmy Stewart, 1944. Às 7h25 da manhã, do dia 14 de outubro de 1944, o tenente-coronel James Maitland Stewart entrou no assento esquerdo do Wee Willie, um Consolidated B-24J, designado ao 703 Esquadrão, Grupo de Bombardeiros 445. O alvo, as fábricas de rolamentos Kugellagerwerke de Schweinfurt, vitais para a máquina de guerra alemã. A altitude de formação era de 23.000 pés. Temperatura externa, menos 38 graus Celsius.
30 minutos do ponto inicial, o radar captou uma parede de fogo antiaéreo de 88 milímetros. Às 9h43, um projétil explodiu sob a asa esquerda de Stewart, abrindo um buraco de 60 centímetros através da costela 17, cortando a linha hidráulica principal e espalhando chamas J.P.1 através da nacela. Copiloto, Major Robert Cardon, embandeirou o motor número 2, enquanto o artilheiro superior, Sargento Harold James, abafou as faíscas com dióxido de carbono. O rádio crepitou com chamados de emergência. 13 libertadores no grupo de 47 aviões foram atingidos. 5 desceram em espiral em chamas. Stewart ordenou a abertura manual das portas do compartimento de bombas e lançou a carga de 5.000 libras às 9h51, acertando alvos documentados por fotos do ataque posteriormente usadas em um boletim pictórico do Exército. Com o fluido hidráulico esgotado, o trem de pouso e os freios estavam inoperantes. A tripulação descartou tudo que não estava preso: munição .50, coletes à prova de estilhaços, até mesmo a mira Norden sob uma ordem de destruição para aliviar a aeronave. Stewart reduziu a velocidade para 145 nós, conduzindo a aeronave avariada para casa com 2 motores, enquanto o navegador, Tenente Nick Gurkavich, traçava uma rota em zigue-zague para evitar as caixas de flak de Colônia. 4 horas depois, Wee Willie cruzou a costa inglesa em Cromer com os indicadores de combustível quase vazios. Stewart realizou um pouso de barriga sem flaps, com o trem de pouso recolhido na grama de overshoot da RAF Tybenham. Faíscas se espalhando como um cometa. O chefe de equipe, sargento técnico Ed Jost, contou 187 buracos de estilhaço na fuselagem. Milagrosamente, nenhum tripulante ficou gravemente ferido. Por extraordinária bravura e liderança fria, Stewart recebeu a Distinguished Flying Cross, uma condecoração que ele nunca mencionou durante entrevistas para A Felicidade Não Se Compra, guardando silenciosamente seu diário de combate entre as recordações da família. A noite de Sammy Davis, Jr. na Rota 66, 1954. O relógio marcava 1h35 da manhã, 19 de novembro de 1954, quando um Cadillac Eldorado, conversível verde-limão de 1954, rugiu a oeste pelas curvas escuras da Rota 66 dos Estados Unidos, perto do desfiladeiro Cajon. Ao volante estava Sammy Davis, Jr., 28 anos, recém-saído de uma noite com 2 shows no Frontier Hotel, em Las Vegas. No assento do passageiro, o valet Charlie Head. Chuva leve molhava o asfalto. Davis, lutando contra a fadiga, entrou em uma curva à esquerda, descendente a 55 milhas por hora, 10 acima do aconselhado. Um caminhão Peterbilt, indo para o sul, desviou para cruzar a linha central, tentando uma ultrapassagem ilegal. O paralama dianteiro esquerdo do Cadillac colidiu de frente com o para-choque de aço do caminhão. O impacto empurrou a coluna de direção não colapsável contra o rosto de Davis, quebrando o osso orbital esquerdo, a ponte nasal e bochecha. Head escapou com um braço quebrado. Davis cambaleou até o acostamento, segurando seu olho sangrando. O fuzileiro naval de folga Frank Brewer aplicou um torniquete arrancado de sua camisa, enquanto a motorista Vera Gilpin acenava para um carro da patrulha rodoviária. Os registros da ambulância mostram que Davis chegou ao hospital do condado de San Bernardino com pressão arterial de 80/40 e um pulso de 130. Após uma cirurgia de 4 horas, o Dr. Frederick Hull removeu o olho destruído e preencheu a cavidade. A recuperação foi extenuante. Terapia de percepção de profundidade com saquinhos de feijão, sessões vocais para manter o controle da respiração e ligações telefônicas noturnas de Frank Sinatra insistindo: "Volte logo, garoto." Ocularista, Dr. Leon Herzig, criou uma prótese de vidro marrom feita à mão por $1.500, combinando exatamente com o olho restante de Davis ao detalhe. 8 semanas depois, sem o tapa-olho, ele voltou ao Frontier, começando com That Old Black Magic. Os membros da plateia ofegaram quando ele girou, acertou o holofote e brincou: "Eu daria meu olho direito para estar aqui." Mas o esquerdo se ofereceu. Magicial. O acidente também desencadeou sua busca espiritual. Durante a convalescença, ele estudou com o rabino Max Nussbaum, convertendo-se ao judaísmo no ano seguinte, prova de que mesmo a catástrofe pode direcionar uma vida para uma luz inesperada. Colisão de trem de Doris Day, 1937. Em 13 de outubro de 1937, Doris Kappelhoff, de 15 anos, ainda não Day, pegou uma carona com amigos para uma audição de dança em Cincinnati.
O Ford Tudor de 1936 deles estava parado em uma passagem de nível na Red Bank Road, supondo que o trem de carga distante da Pensilvânia passaria primeiro. Um segundo trem de carga, vindo do leste e não visto, passou a 40 milhas por hora, colidindo com o painel traseiro do sedã e lançando-o a 60 pés em um fosso de drenagem. Os socorristas cortaram Kappelhoff dos destroços. Os registros do Mercy Hospital listam uma fratura cominutiva da tíbia e fíbula da perna direita, composta e aberta, além de uma pelvis fraturada. Os médicos previram uma claudicação permanente e, acabando com os sonhos de se juntar ao grupo de dança de Barney Rapp. 18 meses de tração, gessos e pioneiros pinos de redução fechada nos ossos seguiram-se. Para combater o tédio, sua mãe comprou um rádio Philco. Doris cantou junto com Bing Crosby em I'll Take You Home Again, Kathleen, descobrindo um alcance natural de 4 oitavas. A fisioterapeuta, Grace Rain, notou sua afinação e sugeriu aulas de canto com a treinadora Grace Adele. Em 1939, ainda mancando, mas móvel, Kappelhoff conseguiu um emprego de cantora por $25 por semana na rádio WAW, encurtando seu sobrenome para Day após a música Day After Day. A perna cicatrizou, embora radiografias mais tarde mostrassem um encurtamento de meia polegada. Ela compensou com sapatos personalizados com elevações. Em 1945, Sentimental Journey com Les Brown disparou para o número 1, vendendo 1 milhão de cópias. Hollywood chamou logo. Em 1951, ela era a primeira atração feminina das bilheteiras nos Estados Unidos, tudo enquanto executava números de dança coreografados para esconder o membro mais fraco. Refletindo em suas memórias, Day escreveu: "O trem levou minha dança, mas me deu minha canção. Kabejamasham Beyoncé." Uma ironia cruel. O acidente que quebrou sua perna tornou-se o apito que lançou uma carreira. Prova de que o destino às vezes segue na direção oposta nos trilhos. Van Johnson's Wartime Smash-Up, 1943. Às 8h40 da manhã do dia 31 de março de 1943, a estrela contratada da MGM, Van Johnson, de 26 anos, sentou-se ao volante de seu Buick Roadmaster conversível vermelho de 1942 para compartilhar a carona de seu bangalô em Beverly Grove até o estúdio 27 de Culver City, onde Victor Fleming estava filmando um rapaz chamado Joe. A chuva escorregadia na Venice Boulevard. Um mecânico da Marinha, em um Studebaker Coupe, avançou o sinal vermelho na Overland Avenue e atingiu o lado do motorista do Johnson a 65 km por hora. O Buick rodou, arrancou um hidrante e parou contra um poste de bonde. Os registros do pronto-socorro do Cedars of Lebanon anotaram uma fratura linear do crânio sobre o osso parietal esquerdo, ossos da bochecha quebrados, nariz fraturado e lacerações faciais que exigiram 60 pontos. O neurocirurgião, Dr. Howard St. Clair, inseriu uma placa de metal de 5 centímetros para reforçar o crânio. O seguro de Johnson cobriu a cirurgia de $3.800. A produção foi interrompida por 17 dias, perdendo $100 mil por dia em salários da equipe e aluguel de maquetes de B-24. O chefe do estúdio, Louis B. Mayer, considerou reformular o papel com Douglas Fairbanks Jr., mas o diretor Victor Fleming insistiu. O garoto parece que esteve na guerra, assim como o personagem. O chefe de maquiagem, Jack Dawn, misturou ceraderma sobre cicatrizes frescas. O diretor de fotografia, Harold Rosson, preferiu luz principal sombreada, transformando a suavidade do garoto da porta ao lado em gravidade de guerra testada. Quando o filme estreou em dezembro, as enquetes das revistas de fãs coroaram Johnson como ideal de soldado, com cartas elogiando o corte autêntico acima de sua sobrancelha, sem saber que era a verdadeira linha de sutura. O Departamento de Guerra exibiu o filme em bases no Pacífico. Os soldados presumiram que Johnson havia visto combate, embora pés chatos o mantivessem classificado como 4F. A publicidade da MGM nunca mencionou o acidente, mas Johnson pagou discretamente a multa de trânsito de $600 aos mecânicos da Marinha e enviou a eles ingressos de teatro. O Buick, destruído, foi sucateado para campanhas de reciclagem de metal para a guerra. Encaixava bem, pois seu cromo torcido ajudou a forjar a imagem de um ídolo de matinê, que parecia já ter voado em uma ou duas missões. Tragédia na montanha de Jack Coogan, 1935. 4 de maio de 1935, o crepúsculo se assentando sobre as montanhas de Cuyamaca, o ex-astro infantil Jack Coogan, de 20 anos, ia no banco do passageiro no Ford Model A Roadster, conversível de seu pai, depois de um fim de semana de caça à pomba. Ao lado estavam o pai, John Sr., a madrasta Lillian, o capataz do rancho Charles Jones e o ator Junior Durkin.
Um pneu dianteiro estourado na sinuosa estrada da Old Highway 80, perto de Pine Valley, fez o carro passar por uma barreira de segurança, caindo 300 pés em meio a pedras. Ravina. Coogan foi lançado para fora, caindo no matagal. Os outros morreram na hora. Trabalhadores do Civilian Conservation Corps ouviram o acidente e desceram, encontrando Coogan semiconsciente com uma fratura exposta da tíbia esquerda, lacerações no couro cabeludo e costelas machucadas. Ele foi içado em uma maca de lona, depois levado 45 milhas até o Hospital Mercy, onde os médicos imobilizaram a perna com um pino intramedular, experimental na época. Jornais estampavam nas manchetes: Estrela Mirim, único sobrevivente. Hollywood pausou em luto coletivo. Enquanto se recuperava, Coogan soube que os $4 milhões que ele tinha ganho com The Kid e outros sucessos tinham sido gastos pela sua mãe e padrasto em imóveis e carros de luxo. A indignação, tanto pelo acidente quanto pelo esvaziamento de seu fundo fiduciário, galvanizou a opinião pública. Coogan testemunhou perante a legislatura da Califórnia, com a perna ainda imobilizada, pedindo a aprovação do projeto de lei da Assembleia 505, a Lei Coogan para atores mirins. Assinado em 1939, estipulava que 15% dos ganhos de um menor fossem reservados em um fundo bloqueado. Coogan voltou à tela em papéis de personagem e, décadas depois, como tio Fester, em A Família Addams. Mas a sombra do desfiladeiro da montanha pairava em todas as entrevistas. A catástrofe pessoal gerou uma reforma na indústria, prova de que, às vezes, o legado mais duradouro de Hollywood não é escrito em luzes, mas na lei. Pânico do aquecedor a gás de Marilyn Monroe, 1954. No início de 3 de fevereiro de 1954, apenas 2 semanas após retornar de sua turnê de lua de mel pela USO, no Japão e na Coreia, Marilyn Monroe descansava em seu apartamento em Sutton Place, 444 East 57th Street, Unidade 2E. Lá fora, uma tempestade nor'easter tumultuava Manhattan. Dentro, a chama piloto do aquecedor a gás de parede dela vacilava. Às 10h05 da manhã, o fotógrafo Milton Green chegou para uma sessão de teste de iluminação e encontrou Monroe estendida em uma chaise longue, lábios cianóticos, respiração superficial. Ele escancarou as janelas francesas, ligou para o caminhão de bombeiros 16 do Departamento de Bombeiros de Nova York. Os bombeiros registraram níveis de monóxido de carbono acima de 1.200 partes por milhão. Fatal em poucas horas. O registro de admissão do Hospital Bellevue indicou carboxihemoglobina em 18%. Limite tóxico. Monroe reviveu após terapia de oxigênio, brincando. Sempre quis tingir meu cabelo de platina, não meus pulmões. Mais tarde, o zelador Gus Valente descobriu que um termopar de $12 defeituoso havia apagado o piloto, deixando o gás cru invadir o apartamento. DiMaggio, na costa oeste, pegou o voo noturno. O publicitário do estúdio, Harry Brand, manteve o incidente fora das colunas de fofoca, rotulando a visita ao hospital como cansaço por gripe. Monroe mudou-se para o Waldorf Towers, suíte 2728, enquanto Sutton Place passava por atualizações de ventilação e um novo sistema elétrico às suas custas, $1.850. Os cronogramas de produção de There's No Business, Like Show Business, foram ajustados em 3 dias. Os contabilistas da Fox registraram o atraso sob contingências climáticas. A quase colisão ficou enterrada até 1987, quando o pesquisador Anthony Summers desenterrou registros de Bellevue e arquivos de liberdade de informação, desencadeando biografias especulativas. Ainda assim, a própria Monroe nunca mencionou o susto. Diários daquele mês mencionam apenas janelas com correntes de ar. Em uma cidade movida a aquecimento a vapor e segredos, a estrela mais brilhante de Hollywood quase se apagou por causa de uma válvula do tamanho de uma moeda. Mais um lembrete de que o glamour às vezes depende das mecânicas invisíveis que zumbem ou sibilam fora de quadro. Carole Lombard, em Laurel Canyon, 1937. 5 anos antes do acidente de avião que tirou sua vida, Carole Lombard sobreviveu a uma derrapagem em alta velocidade na Laurel Canyon Boulevard. Retornando do Trocadero em um conversível Packard, ela perdeu tração no pavimento molhado, deslizou de lado em um poste de telefone e quebrou uma costela. Seu assessor sofreu uma fratura no braço. Lombard, sempre corajosa, brincou com os repórteres. O poste saiu melhor do que eu. Mrs. Seco Miles, Tchaco. A quase colisão mal desacelerou seu ritmo cômico, mas acrescentou um sombrio presságio à sua lenda. O choque elétrico de Rita Hayworth,
1943. O Estúdio 8 da Columbia cheirava a serragem e tinta fresca no dia 12 de agosto de 1943, enquanto o coreógrafo Jack Cole ensaiava as linhas de coro para Cover Girl. Durante uma pausa, o diretor musical Maurice Stoloff sinalizou para a estrela Rita Hayworth dar o sinal à orquestra de 30 integrantes sobre as notas de tempo. Ela correu até o pedestal de microfone cromado mais próximo, sem saber que um fio terra desgastado estava exposto sob o estrado. No instante em que sua palma envolveu o eixo, 110 volts subiram por seu braço, travando seus músculos e congelando-a no lugar. O assistente de palco, Shorty Peterson, puxou o cabo de energia. Hayworth desabou, com os olhos vidrados, pulso fraco batendo 48 vezes por minuto. O médico do estúdio, Dr. Carl Wallace, injetou 10 mg de morfina para choque e envolveu sua mão direita queimada em gaze com aloe vera. O chefe de produção, Harry Cohn, interrompeu as filmagens, custando $30 mil por dia em equipe ociosa e equipamento de câmera alugado. Os eletricistas localizaram a falha em uma caixa de junção com fiação incorreta, instalando novos fios de terra de cobre conforme o código de segurança atualizado da IATSE. Após 3 dias de descanso, Hayworth retornou usando uma luva de seda cor de pele para esconder a queimadura. Em close-ups, veja o tempo, 1 hora 4 minutos e 17 segundos. Ela mantém essa mão escondida atrás do ombro de Gene Kelly. A publicidade apresentou o incidente como exaustão, mas memorandos da folha de pagamento mostram que um adicional de periculosidade de $250 foi creditado na conta de Hayworth. A única marca permanente, uma cicatriz de meia polegada na base do polegar, que ela brincava ser: "Meu pequeno raio". Para os soldados que colavam seus pôsteres no interior dos armários do quartel, a deusa permanecia impecável, nunca revelando o quão perto esteve de ser literalmente eletrizante. A derrapagem de Grace Kelly na encosta, 1956. O sol da tarde dourava o Grand Corniche acima de Mônaco no dia 14 de junho de 1956, quando a recém-nomeada princesa Grace Kelly decidiu mostrar ao marido, o príncipe Rainier, a estrada costeira que ela havia dirigido enquanto procurava locações para ladrão de casaca. Ela dirigiu suavemente seu Sunbeam Alpine Creme em uma curva fechada em descida perto de Eze, sem saber que um caminhão de manutenção havia derramado cascalho horas antes. No meio da curva, as rodas traseiras perderam tração. O carro derrapou, o para-choque traseiro tocando de leve um parapeito de pedra em ruínas, protegendo uma queda de 300 pés para o Mediterrâneo. Instintos aprimorados em cenas de perseguição de Hollywood entraram em ação. Embreagem acionada, leve contra-esterço, freio suave. O Alpine sacudiu, bateu no guarda-corpo e parou a centímetros do precipício. Rainier, com os nós dos dedos brancos, ordenou uma escolta de segurança de volta ao palácio. O ministro das Obras Públicas de Mônaco recebeu instruções na manhã seguinte: instalar barreiras contínuas de Armco em todas as curvas cegas dentro do Principado, uma despesa registrada em 3.200.000 francos. O escritório de imprensa do palácio minimizou o susto como um pequeno problema no freio, mas o pescador testemunha ocular, Lucien Blanc, disse a Eunice Mathieu que viu o carro dançando na beira como um balé. O incidente desapareceu, mas amigos notaram que Kelly passou a dirigir apenas em limusines com motorista. 6 anos depois, Alfred Hitchcock brincou com ela: "Gracie, até os seus desvios têm suspense." A tragédia revisitariam as mesmas falésias em 1982, mas em 1956, a princesa de conto de fadas provou que ainda podia manejar um volante, embora Rainier preferisse silenciosamente que ela não o fizesse. Anne Dvorak e o bombardeio. 1941. A firme representante do filme noir Anne Dvorak chegou ao Hotel Savoy de Londres no dia 8 de setembro de 1941, determinada a ouvir bombas reais antes de interpretar heroínas de guerra. Ela solicitou uma suíte com vista para o cobiçado Tamisa, mas um erro de reserva a colocou em um quarto voltado para o pátio. Irritada, ela desfez as malas mesmo assim e juntou-se aos amigos no bar do hotel. Às 11h18 da noite, as sirenes de ataque aéreo soaram. Os clientes desceram para o salão de baile no porão reforçado, enquanto os Luftwaffe, a 111, sobrevoavam. Minutos depois, uma bomba de alto explosivo de 500 quilos perfurou o teto e detonou exatamente na suíte com vista para o rio que Dvorak havia originalmente reservado. A explosão destruiu 4 andares, lançou estilhaços de vitrais no Strand e matou 5 hóspedes, incluindo o dramaturgo americano Vincent Sheehan. No abrigo, poeira caía do teto enquanto uma abalada de Dvorak servia chá para um casal idoso, acalmando-os com fofocas de Hollywood até o fim do alerta às 2 da manhã.
Ao amanhecer, ela subiu a grande escadaria, agora aberta para o céu, e olhou para a cratera fumegante onde sua bagagem poderia ter estado. Os jornais contaram 200 mortos em toda a cidade, no ataque daquela noite. A sobrevivência do Savoy tornou-se um símbolo da determinação britânica. Dvorak telegrafou para seu estúdio. Segura, mas abalada. Peço passagem de volta para casa. Ela embarcou no próximo Pan Am Clipper para Nova York, levando apenas um vestido de noite manchado de fuligem e uma promessa de nunca mais reclamar de quartos de hotel. De volta a Hollywood, ela se juntou discretamente à turnê do Fundo de Guerra da Cruz Vermelha, sua experiência quase fatal alimentando cada discurso sobre a coragem civil sob fogo.